Quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui novamente comigo para juntos realizarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD. Dessa vez a gente vai estudar a lição de número 12 do segundo trimestre da classe adultos, o diaconato, tá bom? Lembrando que nosso trabalho aqui não é o de pré-aula, mas sim de plano de estudo. É uma maneira de identificar os trechos mais importantes de cada ponto da lição para que você leia-os primeiro e a partir deles você leia as outras partes e tenha um entendimento mais acelerado, tenha uma assimilação mais rápida do que o comentarista está querendo dizer, ok? E com isso você que é aluno, fazer uma reflexão mais ampla, mais enxuta e objetiva, e você que é professor conseguir identificar aquilo que é mais importante para passar para os seus alunos, tá bom? Aí a gente tem aqui no texto áureo, a gente tem o seguinte: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, 1 Timóteo 3:13. E a verdade prática, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Aqui é muito interessante essa verdade prática, porque ela é realmente prática, que a gente consegue fazer um intercâmbio entre a função do diácono e a vocação da igreja como diaconia, ou seja, a igreja ela tem como vocação esse aspecto da diaconia, o aspecto do serviço, de servir, de ser serva de Jesus como extensão do seu corpo, servindo a igreja e a sociedade. E o diácono sendo uma missão, sendo um título específico, uma função específica, ele está restrito à ordem eclesiástica, mas a igreja tem um maior desprendimento no sentido de poder realizar essa missão, mesmo sem ter um cargo eletivo na igreja, ok? Outro aspecto importante é que o diaconato começa em Atos 6, uma instituição feita pelos apóstolos. A diaconia começa no ministério de Jesus, confirmado em vários trechos do Evangelho. Aliás, a expressão diaconia aparece mais de 30 vezes somente nos Evangelhos. E o Senhor Jesus foi, nesse sentido, o diácono por excelência, ok? Aí a gente vai para a leitura bíblica em classe. Ela está registrada em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 8 ao versículo 13. Diz o seguinte: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aqui está de forma muito clara e objetiva as qualificações dos diáconos. A gente tem como introdução o seguinte: no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sobre o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, por isso que eu grifei de verde, porque é importante, esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio, Atos 6 e 3. Nessa lição estudaremos esse importante ministério de serviço. Então a gente falou de esfera social e ministério de serviço, qualificando ou caracterizando o ministério do diácono, tá? Que por causa de uma crise étnica na igreja levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Então, está aqui a importante parte
da introdução dessa lição. A gente tem como primeiro tópico a diaconia de Jesus Cristo, que é a mais importante de todas, como a gente falou anteriormente. O significado do termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço, né? Na verdade, significa mais do que isso. Significa também assistência e assistir, tá bom? O significado é bem amplo. E em serviço é serviço, servir e servo. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão, profeta, evangelista, pastor, mas principalmente diácono por excelência, Mateus 20, 28. Aqui dá até para você pegar aqueles irmãos que faltam à escola dominical e você pode falar para ele: bom, você sabia que Jesus foi diácono? Provavelmente ele vai arregalar os olhos e vai falar: rapaz, está brincando, não respeita o Senhor Jesus não? Como que Jesus foi diácono? E aí você fala para ele: então vem frequentar a escola dominical para você aprender que diaconia significa serviço, servir, servo, assistir, assistência, ministério. E é interessante para fazer convite para a escola dominical, tá bom? Então, esse trecho grifado em verde mostra que a diaconia ela tem a sua excelência na pessoa do Senhor Jesus. E aí o ponto 2, serviço de escravo, trecho selecionado. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Então esse é o trecho mais importante de toda a lição. João 3, versículo 12, 17, quando Jesus, pouco antes da sua morte, toma aquela bacia, aquela toalha, lava os pés dos discípulos e mostra na prática o que talvez não tenha sido mostrado em toda a história da humanidade por um líder, né? Por alguém um mestre que tivesse discípulos para ensinar. O exemplo de Jesus é extraordinário e incomparável. Aí a gente tem o ponto 3, que é o discípulo é um serviçal, tá bom? O discípulo é um serviçal. A gente vai para esse trecho, o trecho que eu selecionei aqui, ó. A proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço conforme demonstra sua resposta a eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. Palavra no grego, diáconos. Muito interessante isso, porque há em muitas igrejas, com o passar do tempo, algumas pessoas acabam se achando, de certa forma, proprietários, né, da igreja local e às vezes falam até assim: se Jesus me colocou aqui, ele aceita do jeito que eu faço, é assim e acabou. E essa lição desmonta tudo isso, mostrando que nós devemos, para ser o primeiro, ser o último, ser aquele que serve, ser aquele que agrada, aquele que está à disposição de todos e não aquele que é servido por todos, a exemplo do Senhor Jesus. Ele serviu a todos e isso foi o que ele ensinou nesse importante trecho que você pode até ler na sua sala de aula, de Marcos 10, 43 a 45. Na verdade, começa lá no versículo 36, quando há discussão entre os discípulos sobre qual deles era o maior. Aí Jesus mostra a importância da humildade dos servos dele. E no tópico 2, a instituição dos diáconos, o conceito da função, tá? O conceito da função está aqui em cima, o trecho que eu selecionei. A ideia preponderante que a função de diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou o assistente para alguém. Então é só isso. A função é isso, a ideia preponderante é essa, que é serviço voluntário prestado pelo ministro, ou servo, ou assistente para alguém, ou para a igreja local, ou para a comunidade local, ok? A origem do diaconato, aqui ó, eu coloquei como origem aqui, ó, grifado em verde, Atos 6:1. É só você ler o versículo 1, o versículo 2, ele é mais, vamos dizer assim, claro do que o próprio comentário. Tá bom? Aí se você tiver uma Bíblia de estudo também, você pode ler no rodapé que a reivindicação ali das viúvas dos
hebreus e a dos gregos não é de etnia, no sentido de que um era de uma nacionalidade e o outro era estrangeiro, não, eram todos judeus, só que uns eram judeus da Palestina e outros eram judeus da diáspora, aqueles que foram espalhados pelo Império Romano, então assimilaram a cultura grega, eram chamados de helenistas, mas eram todos judeus e estava havendo discriminação entre eles, ok? O ponto 3, a escolha dos diáconos, trecho selecionado, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para administrar uma questão ética e social. Atos 6, versículo 2 ao versículo 7, ok? Esse trecho mais importante aqui. No ponto 3, o perfil e função do diácono. Trecho selecionado. A. Caráter, ou seja, o aspecto do caráter moral, em Timóteo, 1 Timóteo 3 e 8. Depois, o aspecto do caráter espiritual, 1 Timóteo 3, 9 e 10. Depois, o aspecto do caráter familiar. Então, todas essas questões estão presentes lá na leitura bíblica em classe que a gente fez, tá bom? E aí no ponto 2, a função dos diáconos em Atos 6. Trecho selecionado, assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Ponto 3, a função dos diáconos hoje. Aqui eu quis ler tudo porque provavelmente essa questão vai trazer uma certa polêmica em muitas igrejas. Vamos ler aqui, diz o seguinte: atualmente a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. A questão que ocorre em muitas igrejas de médio e grande porte hoje é que muitos diáconos têm exercido a função de vigilante de rua, manobrista e guardador de carro. Então isso é de certa forma algo que não tem correspondência com a função de diácono da igreja primitiva. Tudo bem que a sociedade mudou, as necessidades aumentaram, mas isso é uma questão para ser discutida. Por exemplo, os irmãos que têm carro na igreja poderiam ser colocados numa relação e pagarem para que uma vigilância terceirizada faça a guarda dos veículos na rua. Aí você não expõe os obreiros, né, da igreja a dificuldades com assaltante, por exemplo, algum problema com vândalos na rua, qualquer coisa desse tipo, né? E são pessoas preparadas para chamar a polícia para fazer o que seja necessário, como aqueles vigilantes noturnos que passam de moto nas ruas, né? Então, isso é uma questão importante a ser discutida. E aí, eu só estou levantando a questão porque eu acho que muitos obreiros, diáconos e cooperadores acabam esfriando, né, na sua espiritualidade de tanto que ficam na rua. Passam um tempo muito grande na rua olhando o carro em vez de estarem nas funções do culto. Isso eu digo no momento da liturgia, tá? É só uma questão para ser discutida aí. A conclusão diz o seguinte: o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais devem valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores no reino de Deus, pois no sentido lato todos somos diáconos da igreja de Deus, tá? Então eu desejo a você um excelente estudo, uma excelente aula. Se Deus quiser, nós nos vemos na semana que vem. Não esquece de dar o seu like, de compartilhar esse material e de se inscrever no canal, tá bom? E também coloque seus comentários, que é importante pra gente. Deus abençoe você. Até a semana que vem, se Deus quiser.